Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Bom dia, amigos que às quartas-feiras acompanham Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis e pela Rádio Católica AM 1500 Mais Feliz com Jesus de Balneário Camboriú. Nossa saudação cordial e fraterna também para você que nos ouve no domingo, quando este programa é retransmitido. Que a paz do Senhor reine em nossos corações e que a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje gostaria de refletir sobre o casamento, o matrimônio cristão. Dias atrás, ao chegar a um salão paroquial em que proferi palestra, encontrei um bonito painel com a figura de Jesus ressuscitado e, encimando-a, a afirmação: Ele está no meio de nós. Perguntei àqueles casais: vocês têm consciência disto? De que Ele está no meio de vocês, lá no seu lar? Como a resposta foi positiva, lembrei-lhes a passagem em que o Mestre afirma: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Recordei também quanto Jesus ama os casais e que força tem a oração de marido e mulher que se encontram para rezar. Se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Que garantia Jesus oferece aos cônjuges? Você que é casado, você que é casada, tem a consciência dessa presença divina na vida de vocês? Se tem, quanto respeito deve existir em sua casa? Quanta dedicação de um pelo outro? Quanta alegria cristã? Quanto amor? Quanta paz? Onde vocês dois moram é mesmo um novo lar de Nazaré. Aliás, havia naquele salão em que estávamos reunidos imagem muito significativa da Sagrada Família. O artista que a moldou parecia ter visto um fotógrafo registrando a cena para a posteridade. O pequeno Jesus está entre os pais. José está com a mão direita na mão do menino e Maria põe a mão esquerda sobre sua cabeça. Quanta harmonia, quanta paz, quanta união retratada na imagem. Em 22 de novembro de 1981, o Papa João Paulo II entregou ao mundo a exortação apostólica Familiaris Consortio, sobre a função da família cristã no mundo de hoje. Ali escreve: o Espírito Santo que o Senhor infunde quando os dois recebem o sacramento do matrimônio
doa um coração novo e torna o homem e a mulher capazes de se amarem como Cristo nos amou. O amor conjugal atinge aquela plenitude para a qual está interiormente ordenado. A caridade conjugal, que é o modo próprio e específico com que os esposos participam e são chamados a viver a mesma caridade de Cristo que se doa sobre a cruz. Sempre gostei dessa passagem, pois é forte e bela. O Espírito Santo doa um coração novo para aqueles dois. Um coração de carne, um pouco do seu próprio coração, pois com o coração frágil que tem, aqueles dois não conseguiriam amar como devem. Ao amor humano, une-se o amor divino. Quanto mais o amor de Cristo estiver entranhado no casal, tanto mais o casal se amará, mesmo em meio às dificuldades. E os dois poderão dizer-se o que escreveu o padre Cafarel, fundador das equipes de Nossa Senhora. No teu amor por mim, vejo o amor de Deus que vem ao meu encontro. No meu amor por ti, uno-me ao amor de Deus que pede o meu coração emprestado para te amar. Então, a vida que marido e mulher levam indicará quanto a presença de Cristo os modela. Se deixam como argila nas mãos do oleiro, ele os tornará dia a dia mais conformes à sua imagem. Em que se transformam este homem e esta mulher unidos pelo sacramento? O que são? Responde o grande Papa na mesma exortação apostólica. Os esposos são para a Igreja o chamado permanente daquilo que aconteceu sobre a cruz. São um para o outro e para os filhos, testemunhas da salvação da qual o sacramento os faz participar. Como é grande o matrimônio! De quanta dignidade se reveste! Marido e mulher são a obra-prima da criação, o ostensório do amor. Sim, o amor com A maiúsculo os veste, e eles o mostram ao mundo. Com que reverência deveríamos nos acostumar a olhar aqueles que estão revestidos com a graça do sacramento do matrimônio, portadores da graça de Deus, ambulantes da graça de Deus. São, na verdade, morada do Espírito Santo que neles infundiu, derramou um coração novo, coração que sabe alegrar-se com aquele que se alegra e chorar com aquele que chora, como lemos na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Um coração que compreende, um coração que vai ao encontro das necessidades do outro, um coração que encontra sua realização no fazer o outro feliz, e isso tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas do dia a dia, estas sempre muito mais numerosas e presentes. Lembro-me daquela mulher que ficava irritada com o marido quando ele não descia do apartamento para colocar o lixo na lixeira do prédio. No dia em que ele estava com o pé machucado, ela assumiu a tarefa e dias depois nos dizia alegremente: eu tiro o lixo com tanto amor. Até o lixo pode se transformar em causa para que eu ame. O amor tudo alcança, tudo transforma. Lembro-me de outro fato, pequeno, mas muito significativo.
O marido, descuidado, chega em casa, tira os sapatos e deixa as meias espalhadas pelo chão. Faz tempo que a esposa pede e reclama, e pede de novo e reclama de novo, que ele não deixe as meias espalhadas pelo chão. Um dia, ela decidiu que recolheria as meias por amor a Jesus, que estava em seu marido. E assim fez. Desde então, a tarefa não mais a irritou. E o marido começou a melhorar. Fato simples, mas a vida é mesmo tecida de coisas simples. No mais das vezes, nós é que nos tornamos artistas que complicam a arte de ser simples. Absolutizamos o que é relativo e relativizamos o que é absoluto. Aquele lixo que o marido esquecido não faz descer do 5º andar em que mora, essas meias que o marido descuidado vai deixando pela sala, são sim um sofrimento, uma cruz até, para a esposa. Mas também ela poderá encontrar nas cruzes do dia a dia a vitória sobre si mesma, a vitória sobre a raiva, a vitória sobre a impaciência. E a morte não reinará naquele ambiente sagrado, nem azedará as relações desses dois que foram criados pelo amor e para o amor. O amor triunfará, e ela, a esposa, santificando-se, santificará aquele que o Senhor lhe deu para cuidar. Claro que o marido deverá ser mais cuidadoso, deverá lembrar-se do que lhe compete fazer, mas raciocine comigo. Quão feliz torna-se a esposa que se vence por causa do amor. Vence mesmo a batalha mais difícil, a batalha sobre o eu. E já não viverá na atitude do para mim, mas na atitude do para ti. Atitude que revela o amor que estava escondido. E poderá viver, poderá compreender, e melhor, poderá compreender vivendo, e poderá viver compreendendo as palavras de São Paulo que estão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É através da cruz que a família pode atingir a plenitude do seu ser e a perfeição do seu amor, escreveu o beato João Paulo II na conclusão da Familiares Consórcio. Sim, só através da cruz, a cruz do amor, da renúncia, da abnegação, do dom e do esquecimento de si mesmo para viver o outro, para viver para o outro, do dom e do esquecimento, em carga diária de doação que se consagra e consagra o amor que une o homem e a mulher. Como é grande o sacramento do matrimônio! Sacramento que une um homem e uma mulher e que, tornando-os fecundos, gera filhos úteis a Deus e à pátria. Ecoam quase como um grito do grande pontífice, um alerta vivo que se quer tornar fecundo aquilo que lemos na conclusão da Familiares Consórcio. É necessário que as famílias do nosso tempo tomem novamente altura. É necessário que sigam a Cristo. Para seguir a Cristo, é preciso tomar a cruz cada dia e renunciar-se a si mesmo, como lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Renunciar-se pode implicar dor, mas sempre termina em alegria, se não aqui, lá, no céu. Renunciar-se é amar de verdade,
e só pode dizer que amou de verdade aquele que um dia, ou muitos dias, se sentiu machucado por aquilo que fez pelo outro. Aí é que o amor começa a se tornar forte, tão forte como a morte, como lemos no Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Lá no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 26, lemos assim: Se alguém me quer servir, siga-me. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Como o casal é privilegiado! Todos os dias, todas as horas, pode servir o Senhor no cônjuge que o próprio Senhor lhe deu para cuidar. Todos os dias pode servir o Senhor nos filhos que, como dom, Ele lhes concedeu. E assim fazendo, preparam-se o marido e a mulher, o pai e a mãe, para serem honrados pelo Pai. Não numa cerimônia de alguns minutos, não num dia, mas pelos tempos sem fim. Não é tão difícil assim ganhar altura. Talvez haja, sim, águias que tenham sido criadas em galinheiros, e como as galinhas suas mestras, não aprenderam a voar. Minha mãe às vezes dizia: Deus deu asas para quem não sabe voar. Mas os casais que tiveram a felicidade do nascimento em um lar cristão e depois tiveram a felicidade de receber o sacramento do matrimônio, esses têm asas. Esses devem exercitar as asas, o voo, servindo o cônjuge, servindo os filhos, para voar até as alturas onde se encontra Deus. Não deixarão que suas asas se atrofiem, porque o amor não é estático, mas dinâmico. Não deixarão que suas asas se apequenem, porque o amor torna grandes o homem e a mulher. Suas asas estarão às vezes no olhar carinhoso com que impulsionarão um ao outro e aos filhos, para que suas vidas não comecem e terminem na beira da praia, mas avancem para águas mais profundas, como recomenda Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 4. Suas asas estarão outras vezes numa palavra de ânimo, num elogio, num incentivo. Outras vezes ainda, nas mãos que abençoam, que acariciam, que afagam. E cada dia, essas mesmas asas se recolherão para encontrar, no solo sagrado de seu quarto, os joelhos que os elevarão ao céu, ao coração de Deus. Ali depositarão suas alegrias e tristezas, sua saúde e sua doença, como se prometeram ao darem-se um ao outro no matrimônio. E tudo isso, transformado pela bênção do Pai amoroso, será aceito como oferta de agradável odor. Tomam altura e seguem a Cristo naquelas realidades de cada dia, alimentando-se ora com o pão da alegria, ora com o pão das lágrimas, fecundando as sementes que vão depositando um no coração do outro e os dois no coração dos filhos, dom de Deus para suas vidas. Quem caminha assim não se trai, nem trai os filhos, como lembra Padre Zezinho na oração pela família. Quem caminha assim sabe dosar o trabalho com a dedicação à família, sabe avaliar quanto tempo dar para o estudo e para o trabalho e quanto tempo dar para a mulher, para o marido, para os filhos. Então, se mesmo assim, um dia o cansaço bater à sua porta, as desavenças começarem a acontecer, encontrarão um no outro, ou nos próprios filhos, a orientação, a bússola que lhes indicará de novo o caminho. Como neste caso contado pelo Padre Zezinho,
e publicado no Livro da Família, edição 1987, com o título Doce Chantagem. Lembro-me como se fosse hoje. Os pais de Lucídia estavam atravessando uma duríssima crise matrimonial. A coisa havia chegado ao extremo de se pensar em divórcio. Ela desconfiava dele com a secretária, e ele desconfiava dela com um parente afastado. Quando os filhos perceberam a quantas andava a situação, fizeram reunião secreta para debater o assunto. Nele entrou até mesmo a Zezinha, de 12 anos, que sabia muito bem o que estava acontecendo. Após quase 3 horas de acirradas discussões, choro, beijos, perdão e lágrimas de alegria, concluíram que o Zé Roberto deveria propor a decisão deles aos pais. Os 5 filhos decidiram que seus pais deveriam fazer uma segunda viagem de núpcias para se reencontrarem. E eles, os filhos, pagariam as despesas. Por sinal, a Lucídia ganhava bem. Com mais algumas economias dos outros 2 que trabalhavam, era possível dar aos pais uns 20 ou 30 dias de férias pelo Nordeste ou até no estrangeiro, desde que não fosse na Europa ou no Japão. O Zé chegou autoritário e já foi dando tratamento de choque. Pai e mãe não vão dizer que não dá. Já está resolvido. A passagem será comprada e vocês embarcarão dentro de 15 dias. Vão se conhecer de novo. O que está faltando para vocês não é amor. É tempo de se curtirem. Já que nós temos sido culpados disso, em parte por ocuparmos todo o tempo de vocês 2, queremos reparar o mal feito. Vão namorar de novo, pai. Vão namorar de novo, mãe, que é isso que os 2 precisam. Ingênuos ou não, o fato é que deu certo. Quem disse que os jovens não sabem das coisas, não conhece os jovens. Eles podem errar muito e muitas vezes, mas também sabem analisar problemas quando percebem a gravidade deles. No caso dos pais de Lucídia, os filhos sabiam que ainda havia amor escondido sob a capa de um ciúme infantil, de quem não tinha mais tempo para se curtir. E diagnosticaram o problema com maestria de psicólogos. Os 2 se amam, mas não estão tendo tempo para se amar. Daremos a eles esta chance. O autor não registra como terminou essa história, com certeza porque teve final feliz. Mas eu queria ressaltar. Marido e mulher não tinham tempo para se curtir, para namorar, e isso os levou ao ciúme, ao afastamento, ao esquecimento do outro para pensar em si, o contrário do amor. Marido e mulher precisam de um tempo só para os 2. Não importa se estão casados há pouco ou há muito tempo. Aliás, num livro de conteúdo muito rico, O Amor e a Graça, Padre Cafarel, acolhendo palavras que lhes foram ditas por um casal e dando-lhes pleno aval, mostra o quanto é útil para os esposos deixar seus filhos e ir repousar juntos ou fazer uma viagem em uma semana. Nenhum casamento está imune às crises, aos problemas, às dificuldades. Não, não está. Elas são superadas com as graças que o sacramento do matrimônio concede aos esposos e com o esforço e a oração de cada cônjuge e dos 2. Há muitas orações bonitas que o casal pode fazer. As mais ricas, sem dúvida, são as que brotam do coração a partir da vivência de cada dia. Também esta que encontrei num cartão da Paulus é edificante.
Senhor, o amor já nos conduziu ao alto, e na reciprocidade que o amor exige, juramos, prometemos e nos recebemos para todos os dias de nossa vida. Agora compreendemos a Tua palavra. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Guiados pelo amor e por Tua palavra, estamos procurando construir a nossa casa sobre a rocha. Não a casa de pedras, e sim a casa da vida. Apesar da individualidade do mistério que somos, queremos ser a arte final que o amor deseja fazer de nós. Uma só carne e uma só alma. Mas é difícil, Senhor. O mundo faz de tudo para banalizar o amor. E somos fracos e passíveis de enganos. À nossa volta, há lares ruindo. Há famílias terminando por falta de amor. Há casais desnorteados, sem nenhum horizonte, porque traíram a si mesmos e a seus filhos. As juras e promessas foram esquecidas. Decepcionaram a si mesmos e ao amor. Mas nós estamos resistindo aos apelos do mundo. E te pedimos, Senhor, cuida de nós. Porque acreditamos que o futuro da humanidade passa pelo ventre fecundo da família. Dá-nos a graça de sermos fiéis até o fim. Amém. Fiéis até o fim, que só Deus sabe quando chegará. Contudo, o tempo passa. Hoje só os dois, iniciando a vida. Amanhã, os filhos. Depois de amanhã, os netos. Coisa linda, família, que começa no casal semeador do bem, que nem sabe onde essas sementes vão um dia parar. Padre Zezinho, que cito pela terceira vez no programa de hoje, tem muitas canções bonitas. Uma das que mais me toca é Casinha de Ribeirão, que está no CD Quando Deus se Calou. Escutemos a beleza que é, a mensagem que carrega. Numa casinha pequenininha, pertinho do Ribeirão, um casalzinho já bem velhinho vivia de recordação. 80 anos de vida, 60 de união, 6 filhos e 20 netos, todos eles uns ao coração. Ela cuida do seu bem e ele cuidando também. E os descendentes cuidando de quem a vida inteira por eles viveu. E na casinha do Ribeirão, quem governava era a religião. E na casinha do Ribeirão, quem governava era a religião. Numa casinha pequenininha, pertinho do Ribeirão, o vô Francisco e a avó Teresa viviam de oração, ouvindo rádio tranquilos, imersos na oração. Oravam pela família, unida pela religião. Ela orar por seu bem e ele por ela também. Filhos e netos orando por quem a vida inteira por eles orou. E na casinha do Ribeirão, o amor de Deus foi quem os motivou. E
na casinha do Ribeirão, o amor de Deus foi quem os motivou. Lá na casinha pequenininha, pertinho do Ribeirão, chegou a hora de vô Francisco partir sem hesitação. Chamou os filhos e filhas e netos ao seu redor e anunciou que partia em busca do Criador. Deu seu recado final, fez uma prece total, filhos e netos fazendo oração. Naquela casa não há solidão, e na casinha do Ribeirão venceu a vida e a religião. E na casinha do Ribeirão venceu a vida e a religião. Que canção bonita! Como é bela a família! Obrigado, amigos, que acompanharam mais esta edição de Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis e pela Rádio Católica AM 1500 Mais Feliz com Jesus, de Balneário Camboriú. Até quarta-feira que vem, às 8h30, e no domingo ao meio-dia, após o Ângelus de Sua Santidade, o Papa Bento XVI, se Deus quiser. Salvação, somente